Olá pessoal, tudo bem? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Você provavelmente já ouviu esse ditado e tem uma notícia agora da cibersegurança essa semana que tem muito a ver com isso. Eu sou o Renato Buiu, da Violink, esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber notificações do conteúdo que a equipe do CT Hub produz durante a semana. Essa semana teve um caso interessante para comentar com vocês aqui, que tem a ver com um fórum bastante famoso, né, de cibersegurança chamado Breacher Forums, que é um fórum, na verdade, de criminosos, tá? Então não é um fórum que seja recomendável, é um fórum de vazamentos de dados de empresas e pessoas, em que os criminosos entravam nele e faziam a negociação, né, fazem negociação dos conteúdos vazados, dos conteúdos aí que eles conseguiram remover de vítimas para extorsão, para fazer o ransomware. O que acontece é que essa semana teve uma evolução interessante. Na verdade, o grupo responsável por esse fórum aqui já sofreu alguns reveses no passado. Um membro deles, inclusive, foi preso agora, acho que em maio ou março, a gente já vai falar sobre isso. Mas o que acabou de acontecer é que próprios dados do fórum foram vazados. E aí estão à venda por um dos hackers, né? Bem interessante, então, acabaram tomando esse revés. Vou mostrar para vocês aí a notícia. Então, isso foi divulgado aqui na Blipping Computer, né? Falo bastante desse site aqui no programa. Então, o banco de dados do British Forums acabou de ser vazado e inclusive os chats privados feitos dentro do fórum estão sendo vendidos aí para quem pagar mais, né? E está tendo um leilão bem aquecido agora no momento. Então, a notícia fala aqui que geralmente tem essa preocupação, não, a gente tem a preocupação, as vítimas têm a preocupação quando tem o vazamento, só que agora quem está sendo vazado, quem está sendo a vítima é o próprio criminoso, né? Então foi um vazamento recente, e aí um site que eu já falei aqui, esse site aqui é até interessante vocês conhecerem, já falei aqui no programa, que chama Have I Been Owned? Eles escrevem por piada com o P no lugar do O, que é basicamente, meus dados foram vazados? Essa é a pergunta que é o nome do site. Então você escreve o seu endereço de e-mail ou telefone aqui e ele lista se você já sofreu um vazamento, ou se o seu endereço de e-mail, etc., já foi parte de algum tipo de vazamento de segurança ou de dados, alguns vazamentos de senha, por exemplo. Então, são realmente bastante casos, né? O site aqui, ele diz que ele tem 12 bilhões de contas que já foram vazadas nos vários anos aqui de vazamentos que ele acumula, né? E o mais recente aqui, hoje, é o do Breach Forums. Então ele está mencionando aqui que ele teve esse vazamento, e aí os dados que estão dentro do vazamento só foram parcialmente divulgados por enquanto, porque o criminoso ele quer ganhar dinheiro, alguém pagando pelo banco de dados completo, né? Então esse é um fórum criminoso, né, o Breach Forums. E aí o que acontece? Em novembro de 2022, ano passado, ele teve esse vazamento, os operadores, os criminosos responsáveis pelo site foram presos, né? E o site foi fechado pelo FBI. Então teve todo esse processo que já foi feito no passado. E aí o vazamento, em paralelo com o FBI, com o governo americano, esse vazamento tinha 212 mil registros de nomes de usuários, endereço IP de acesso e e-mail das pessoas que frequentavam o fórum, inclusive mensagens trocadas entre elas e a senha criptografada dos usuários. Então, essa informação, principalmente endereço de e-mail, endereço IP e troca de mensagens, realmente tem um valor muito significativo, porque o conhecimento que tem aí de ameaças, de invasões, de intrusões, de negociações criminosas entre pessoas é muito grande. Então, lógico que para o FBI isso aí vai dar anos de investigação, mas o que é preocupante aqui, o que é interessante nessa notícia, é que a informação massiva que faz parte desse vazamento está sendo agora vendida por um outro criminoso. Então, realmente não tem nem como existe também um ditado americano que diz, não existe honra entre ladrões, um ladrão roubando do outro. Então, teve a prisão do segundo administrador, né, do site, que era o Pomporium, foi em março de 2023 agora,
E aí o outro administrador, que é o Baphomet, ele foi e desligou o fórum, porque ele já sabia, né? Ele achava que o FBI tinha acesso o tempo todo no fórum. Na verdade, não era bem isso, né? Eles tinham acesso a uma cópia do fórum. Aí ele chegou a lançar o segundo fórum, né? Que ainda tá em funcionamento, um fórum criminoso, mas o fórum antigo, que tem muita informação importante ali, relevante, ela está sendo vendida por alguém chamado Richard D.B. Person. Então, seria uma tradução aqui livre, como pessoa do banco de dados vazado. E aí, esse usuário do Telegram, né, o pessoal da Blimp Computer, inclusive, tem em algum lugar, eles divulgam o Telegram dele, ele falou, eu compartilhei o banco de dados com o Have I Been Owned para eles validarem a autenticidade, para validar, realmente esse cara tem o banco de dados inteiro do fórum original criminoso para ser vendido aí por quem pagar. E já começaram a ter as ofertas, né? Então esse banco de dados que é bem significativo, né? Eles imaginam que se for vender para alguém, vai ser entre 100 mil e 150 mil dólares o valor desse fórum. De novo, reforçando que isso é uma venda criminosa, que isso aí é um crime, é um delito que está sendo cometido, mas já tem ofertas superiores a isso, que daí não é por uma pessoa, provavelmente por uma organização criminosa, eventualmente até por uma força de inteligência aí de algum país. Esse banco de dados contém 2 gigabytes, então não é um arquivo tão grande assim, né? A gente tem vários casos de vazamentos de terabytes no mundo da cibersegurança, não é tão incomum, né? Mas esse banco de dados é muito é, amplo, porque ele inclui todas as tabelas, todas as informações de mensagem, transações de pagamento, então indica quem recebeu, quem enviou dinheiro. Então, realmente é um banco de dados que tem muito interesse para quem está investigando esse caso aqui. É, Inclusive com detalhes das transações, mostrando um exemplo lá, uma transação feita com Bitcoin, etc., de um fórum chamado God. Então, quando teve esse vazamento, uma transação de compra de credenciais feita pela Coinbase, ficou a imagem dentro do vazamento. É importante lembrar que alguns dos vazamentos que têm a ver com esse fórum incluem gigantes do mercado, né? Como o HealthLink, o sistema de saúde de Washington, né, dos Estados Unidos, Robinhood, que é uma grande corretora americana também, corretora virtual americana, Acer, gigante da computação, e Activision também, dos jogos que está sendo comprada pela Microsoft agora, está tendo esse processo, né? Então você percebe que são vazamentos gigantes e toda a informação de quem ofereceu, quem comprou, quanto que pagou, como que foi a negociação, está dentro do banco de dados que foi vazado agora. Então vocês percebem que não é pequeno o interesse que isso aí está gerando nos criminosos agora. Estão dizendo que existe uma oferta agora de 250 mil dólares feitas provavelmente por uma gangue criminosa aí. Então, é uma notícia interessante, né? E a gente percebe que esse mundo da cibersegurança cada vez mais tem essa característica. Os bandidos, eles negociam entre si, eles se comunicam para fazer esse tipo de invasão e esse tipo de oferta criminosa. Como sempre, cabe a nós nos protegermos, desconfiarmos um pouco do que a gente recebe na internet, desconfiar das origens dos links que vem no e-mail, por exemplo, phishing, e eventualmente utilizar ferramentas para verificar se existe algum indicativo. Você tem que ser ferramentas confiáveis para verificar se tem algum indicativo que a nossa identidade foi comprometida. Bom, esse era o assunto de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.